Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, 27/11/2023, nessa segunda-feira, às 18h40. Nesse horário, nós temos a nossa palestra pública. Hoje, recebendo a nossa querida irmã Vera Isaura, que vai conversar conosco sobre esse livro maravilhoso, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos conversar, o tema é Na Grande Barreira. E esse título está relacionado à questão número 159 de O Livro dos Espíritos, né? Mas antes de fazermos a leitura do preparo, a nossa prece, quero lembrar a todos que dia 3, domingo, teremos na nossa casa o 7º Seminário Espírita com Jesus na Seara. Quem vai fazer o nosso seminário será a nossa irmã Merily Lopes, lá de Nova York. E o nosso seminário vai acontecer às 15h30, tá? Será do domingo às 15h30. E o tema é um tema muito bom para nós conversarmos. O tema é reconciliação. Então, ela vai trazer esse tema para a gente. Reconciliação, né? Lembra da mensagem de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário. E o nosso adversário não precisa nem ser um estranho, né? Pode ser nós mesmos. Nós não somos os nossos maiores adversários. Quem sabe nós não estamos precisando nos reconciliar conosco mesmo, né? Então, ela vai trazer esse tema para a gente, domingo, 15h30. Todos estão convidados. Mas agora, vamos à nossa palestra, mas eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece para a gente. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição escolhida é a 49, que tem como título Ajude a você mesmo. E diz assim: não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo e eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então, meus amigos aqui reunidos mais uma vez, só temos a agradecer, Senhor, mais essa oportunidade de conhecimento, de aprendizagem, de amor ao próximo, que é essa nossa meta, sim. Que Jesus abençoe nossa amiga Vera, que ela consiga trazer para nós fruto dos seus estudos, do seu interesse pela doutrina, e que possa nos ajudar nas reflexões da noite de hoje. Então, abençoe, Jesus, essa nossa reunião pública e que possamos estar muito atentos para aprender cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga Vera, você tem até 19h30 para fazer suas considerações, que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Tá bom? A palavra está com você. Então, eu posso compartilhar aqui, né? Pode ser. Então, deixa eu jogar aqui para o ladinho. Então,
Que Jesus nos envolva nesse momento, a todos nós, né? Que através dessa abençoada doutrina possamos nos esclarecer cada dia mais e acalmar nossos pensamentos e coração. Bem, boa noite a todos aí, meus amigos, que eu não vejo há tanto tempo, alguns eu vejo mais, como a Carmen, que a gente vê de vez em quando convida lá para o CEOI, né? Graças a Deus. A Denise, eu vejo de vez em quando também, quer dizer, escuto, né? E assim a gente vai revendo os amigos, porque o estudo é sempre bom, ele une a todos nós, faz com que a gente fique junto, refletindo e caminhando nesse ideal, nessa filosofia de vida que nós escolhemos, porque é uma filosofia que nos faz bem, né? Mas a gente precisa realmente entender, nos entender primeiro, para poder entender essa doutrina e colocar em prática isso tudo, porque a gente às vezes tem muito conhecimento, mas trazemos em nós algumas situações que não são boas ainda, né? Mas faz parte da nossa caminhada, porque nós estamos todos no mesmo planeta, e não é à toa, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós estamos realmente nos esforçando para sermos melhores a cada dia. E essa doutrina abençoada, nossa, cada dia eu agradeço a Deus por ter entrado nesse caminho e espero nunca mais sair, nem na próxima. Pelo menos essa filosofia ficar em nós, né? Porque não é à toa que nós estamos nessa doutrina, porque nós já tínhamos sido apresentados, de repente, em alguma oportunidade que nós não entendemos bem e não demos continuidade. Mas agora é o momento da gente fazer esse esforço maior, né? E esse texto, na Grande Barreira, como a Rose falou, que é lá do livro Religião dos Espíritos, ele é um texto, aliás, todo texto que eu leio, primeiro eu leio e penso assim, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? Aí, de repente, você lê outra vez e aquilo vem, né? A espiritualidade abre os canais do nosso entendimento. Por quê? Porque a gente já vem caminhando nesse entendimento, então fica um pouco mais fácil do que no início, que era meio complicadinho, né? Então, na Grande Barreira, primeiro, sem eu ler o texto, eu imaginei uma coisa completamente diferente. Aí, quando eu li, e eu vou pedir permissão a vocês de ler, porque nem todos entram em contato com o texto, né? E ele não é tão grande assim, dá para a gente ler direitinho. E foi uma reunião pública em 19 de junho de 59 que foi recebida essa mensagem, né? Então, diz assim: a crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro à feição de obsesso vulgar. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por um minuto a mais de vida. Mulher tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, o estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear um câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Comte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Que perda irreparável! Mas, assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade e da fama. Legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias.
despojadas dos empréstimos que lhes honorificavam a existência, ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem cadernetas de cheque na mortalha sem bolso. Imobilizam-se e dormem. E acordam buscando os planos em que situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros remontando a glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Faladores impenitentes reaparecem de praça em praça, a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabre os olhos nos abismos serpentários a que se arrojam por gosto. Não te esqueças, assim, de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite, e acende, desde agora, a luz do bem constante, na rota de teus dias, para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas. O texto é realmente profundo, né? Muito profundo, quando ele fala desses grandes da história que nós soubemos que passaram, como todos nós vamos passar dessa para outra dimensão. Mas muitos de nós levam a vida como se nunca fosse acontecer isso, a não ser depois de certa idade. Eu acredito que aqui, né, acima de 40, 50, para não dizer até 70, nós já temos esse sentimento de que a certeza de que nós vamos, que agora a contagem é um pouco menor para frente do que para trás, né? Nós temos muito mais vida para trás do que para frente, mas encarnado. E a certeza de que ela vai continuar é que nos faz, através da doutrina, tomar certas providências, como essa que a gente está tomando hoje, em vários estudos, porque estar dentro dessa doutrina, envolvido com pessoas que pensam como nós, é uma bênção, é uma alegria, é uma esperança que surge a todo momento no nosso coração. Se a gente se afasta, o que acontece? A gente desanima, a gente fica triste, qualquer situação nos espanta, né? A gente vê o mundo como está e fica assustado, principalmente com os jovens, as crianças. Por quê? Porque há 30 anos atrás, há 20 anos, não tão longe, 20 anos atrás, muitos de nós deixou de orientar um pequeno. E esse pequeno cresceu. Ele cresceu com a falta ou orientações que nós demos, ou alguns de nós, né, passamos para os nossos pequenos, que hoje são grandes e já têm aquela concepção formada de vida, de valores. Agora, é lógico que a sementinha fica lá, porque todos nós, apesar da criação que tivemos, temos em nós essas sementes que Deus nos deu, né? Esses talentos, essas virtudes adormecidas, que a gente pode fazer com que elas se cresçam, né? Que a gente mostre para nós mesmos que nós temos e que cada dia a gente faça isso crescer. Eu fiz um estudo assim, o que está de preto é
a interpretação da questão 159 do Livro dos Espíritos, que até eu não botei aqui, né? Interpretada por Miramês, né? O de preto. E o de vermelho é o objetivo do Evangelho, porque muitos de nós têm um contato com o Evangelho, mas não levamos o Evangelho tão importante na nossa vida como ele deveria ser. Porque o Evangelho, principalmente o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos faz pensar no lado moral, no lado que nós precisamos dominar em nós, as nossas tendências, a nossa irritação, nosso ciúme, a nossa inveja, né? Os sentimentos que a gente ainda traz, cada um na sua dosagem, mas que às vezes a gente não reconhece porque não se olha. A gente passa muito tempo olhando para o outro. Então, deixa eu ver aqui, a questão 159, eu vou ler a pergunta, que eu esqueci de botar aqui. Ela fala dessa leitura que nós fizemos da Grande Barreira, que diz assim: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí ele traz para nós: depende se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Essa palavra não é mole, não. Mas é uma palavra turca que dobra a língua. Mas aí eu fui lá em Miramês para ver a interpretação dele. E ele diz que a alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, como diz ali no Livro dos Espíritos, né? Dependendo do modo de vida que levou. O Evangelho é instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos. Não é isso que o Evangelho nos faz? O Evangelho, ele nos desperta para muitas situações que às vezes a gente está um pouco adormecida. E se nós entrarmos no Evangelho sempre, em todos os momentos, não só no momento de agonia, que a gente pega o Evangelho, vai ler, né? Tem companheiros que dizem que tem Evangelho na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, mas está funcionando? Será que está funcionando? Será que realmente a gente lê o Evangelho e entende e coloca em prática? Porque quanto mais a gente lê o Evangelho e traz para nós, para o nosso dia a dia, é como diz ali, né? O Evangelho é um instrumento de salvação. Ele nos salva de uma tristeza, ele nos salva, às vezes, de uma dúvida. A gente abre o Evangelho, dá uma lida naquele texto todinho. Uma coisa que eu também acho estranha no movimento espírita é que quando a gente vai fazer um estudo que faz uma prece, a pessoa abre o Evangelho, lê um parágrafo. Por que não lê aquela questão toda? Né? Lê um pedacinho, acha que só para, como se fosse um ritual. Você lê um pedaço e faz a prece. E não é assim que funciona, né? Cada vez que você se aprofunda num capítulo todo, a gente já desperta, acende as nossas luzes da consciência, né? E o Evangelho, ele é terreno, isso está lá no objetivo da obra do Evangelho, tá? Que poucos de nós leem. O objetivo, por que foi criado o Evangelho, né? Por que foi escrito? E ele diz que o Evangelho é terreno onde todos os cultos podem reunir-se.
É um estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Não é? A gente viu durante muito tempo essas questões dogmáticas, e vemos ainda, né, aqui fora nos países aí fora, essas questões trazerem disputas religiosas, né? Então, se cada um exatamente lesse o Evangelho, colocasse o Evangelho numa forma fora desses dogmas, a gente, pelo lado moral que ele traz, olha como nós estaríamos maravilhosos hoje. O que nós mais temos por aí é religião, igreja em todos os lugares, né? Todo lugar que a gente vai, a gente vê uma igreja. Centro espírita também tem bastante, mas é menos quantidade. E agora, depois da pandemia, tem centro espírita até que fechou. Agora você vê uma doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos dá uma direção no caminho reto e fechando as portas daquele ponto de luz que nós não podemos deixar que isso aconteça. Não importa se somos 2, 3, 5, 10, 100, 200, mas nós precisamos levar essa doutrina, não só falando, mas principalmente agindo, de acordo com o evangelho que Jesus nos trouxe, que não é nada fácil. Ontem eu estive num culto, numa igreja batista, em que tinham 200 homens que foram fazer um retiro espiritual. 200 homens, só homem. E eles voltaram emocionados, porque muitos lugares traz para nós muita emoção na música, em coisas, mas é uma emoção que depois vai apagando, ao passo que a reflexão sobre nós mesmos é fundamental para que a gente continue melhorando. Agora, se a gente fica num louvor, que é, claro, tudo é válido, não estou criticando não, hein, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, fiquei muito emocionada no culto e achei muito lindo. Fui convidada e fui. Principalmente que tinha pessoas do meu coração lá. Então eu fui. E aí você vê 200 homens sendo trabalhados assim, né? Com a palavra, com Jesus. E isso é bom, isso é muito bom, e a gente precisa fazer isso. Transformar a nossa atitude, os nossos pensamentos, agora, enquanto estamos aqui, não é? Então, mudando aqui, ele vem dizendo isso, que se as pessoas lessem mais, se interpretassem pelo lado moral, as coisas seriam um pouco mais diferentes, né? E é esse o objetivo do Evangelho, quando ele foi criado. E lá o Miramês diz: o céu começa na terra. Por que o céu começa na terra? Porque é aqui, na nossa vida, do dia a dia, nessa existência que nós estamos, neste planeta, que acontecem tantas coisas que a gente acha absurdo, mas nós fazemos parte desse planeta, porque nós temos em nós muitas dessas situações aí, né? Muitas dessas situações que a gente acha que não é mais, fica horrorizado quando alguém faz uma situação violenta, mas será que nós não faríamos em algum momento ainda? Porque nós trazemos muita coisa boa, sim. É aquele jarro de água suja que vai pingando o evangelho, que é a água limpa, vai pingando, e aquilo vai clareando, mas nós não estamos totalmente transparentes, né, livres daquela água impura, porque ela está lá ainda. E em algum momento, se a gente não ficar atento, né, não vigiar, como Jesus diz, e orar, aquela água suja vem com muita força, infelizmente.
né? Porque eu não sei vocês, mas eu me analiso muito, e às vezes eu vejo fazendo coisas que eu penso assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas ainda bem que a gente pensa assim, né? Porque a gente reconhece que não deveria ter pensado dessa forma. Então, o céu começa na terra, agora aqui. Se queremos alcançá-lo, trabalhemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes, do porte das que foram ensinadas e vividas por Jesus, né? Então, voltando no Evangelho, ele diz que os dogmáticos, se eles discutissem o Evangelho nele, teriam as seitas encontrado sua própria condenação. Não é verdade? Porque se eles discutissem o Evangelho, tudo que eles leem entre eles encontravam a própria condenação, porque naquele tempo, ainda em muitas situações dogmáticas aí, as pessoas iriam ver que eles seriam condenados até pelo que fazem, né? Visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Porque é isso que a doutrina nos remete. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, nos remete a essa reforma íntima o tempo todo. E quando você vai a qualquer religião dogmática, você não vê isso colocado como ênfase. Muito pelo contrário. Diz assim: cuidado com a inveja do outro, cuidado com a maldade do outro, cuidado com o inimigo. Você ouve muito isso. E o inimigo somos nós mesmos, né? Uns dos outros, de nós mesmos. Então, essa parte mística, ela prevalece ainda muito forte. Por isso, as pessoas buscam, você vê um ambiente de oração cheio de gente buscando a coisa pronta. Sair dali leve, livre, feliz, coração leve, sai dali. Mas continua fazendo as mesmas coisas, senão o mundo seria uma beleza se não fizéssemos, não repetíssemos nossos erros, né? Então, ele diz lá, Miramês diz que a consciência, nossa consciência, registra tudo o que se faz. E quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios que chamamos de tristeza, de medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, egoísmo, fazendo com que a ignorância domine nossos passos. Eis aí a infelicidade da alma criada por ela mesma. E não é assim? Quando nós registramos, né, na nossa consciência coisas desagradáveis, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns pontos que estão, os jovens estão aí disputando território atrás de coisas, de riquezas, de cordões bem grandes de ouro pendurado no pescoço. Isso aí, quando a gente busca essas coisas e olha na televisão essas notícias, isso nos causa medo. Muitos companheiros não querem mais ir à casa espírita à noite com medo de sair, né? Isso é o que acontece. Nós estamos, na verdade, em desacordo com a vontade de Deus. Que Deus quer que nós, como é que se diz, passemos para o outro essa certeza de que a vida continua, que nós precisamos crer mais em Deus, colocar em nós esse sentimento de amor para com o outro, nas nossas profissões. Dentro, quem é professor, passar para aqueles alunos, para os seus alunos, um momento de amor, um momento
de solidariedade, fraternidade, independente de religião, de falar de nada, mas ser fraterno, trazer empatia com o outro, porque o outro, ele se sensibiliza, por mais machucado que ele esteja, ele vai sentir esse amor verdadeiro. Agora, se a gente trata o outro cheio de medo, porque é isso que tem acontecido, a gente tem medo do outro, né? Então, esses reflexos que vão em desacordo com a vontade de Deus, eles surgem em nós. Aí vai dando desânimo. Até nós mesmos, espíritas, estamos estudando, sabemos que o máximo que pode acontecer conosco é sair desta vida para outra dimensão, mas a gente tem medo do outro, tem medo de se machucar, ou então a gente é intrometido, achando que é muito bom, fazemos muito pelo outro, não queremos saber o que ele quer, né? Quando a gente vai levar uma quentinha, a gente acha que o outro está com fome e vai levar. Não, você pergunta, você gostaria de uma quentinha? Então, a gente tem que saber o que o outro gostaria para poder ajudar. E não entrar na vida do outro achando que está fazendo. Nossa, eu sou tão boa e ele não aceita as coisas. Não é assim que funciona, né? Nem é assim conosco também. Então, a gente não quer para o outro o que a gente não quer para nós, né? Então, essa infelicidade da alma é criada por nós mesmos, porque a gente não consegue fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus, porque Deus só quer a nossa felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, nos criou perfeitos, cheio de coisas boas, porque nós somos filhos de Deus. Então, vamos deixar essa coisa boa crescer dentro de nós. Essa questão do medo, do orgulho, né? Quantas pessoas tratam o outro, inclusive dentro da própria casa espírita, com antipatia, com rejeição, porque faz um grupinho. Nós não estamos mais nesse jeito de fazer grupinho. Nós precisamos aprender a amar, a gostar daquele outro, trazer ele mais para perto e não ele mais para afastar ele de nós. Muito pelo contrário, a gente precisa aprender a lidar com todos, porque às vezes a gente tem umas implicâncias com uma pessoa, com outra, e a gente não se aproxima deles. E quando você se aproxima do outro, o outro acha estranho, porque eu nem tenho intimidade com a Vera e ela está aqui procurando saber da minha vida, né? Às vezes a gente interpreta de uma forma sem dar chance do outro se mostrar, né? Então, isso que a doutrina nos remete a esse estudo. E nós precisamos trabalhar isso agora que estamos encarnados, para quando a gente despertar para a vida futura, a gente tenha a consciência mais tranquila, né? A lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compreensão necessária e que nos leva a nos esforçar todos os momentos por nossa melhoria moral e na conduta do dia a dia. Então, coloquemos o Evangelho em nossa vida, que passaremos a melhorar. Então, a lei das vidas sucessivas é uma lei que está aí, uma lei de Deus, faz parte das leis de Deus, que é a reencarnação. Queiram ou não queiram, aceitem ou não, porque muitos acham que é uma injustiça a reencarnação. Muito pelo contrário. Aí é que está a justiça, né? Porque tem pessoas que falam para mim, poxa, eu acho uma injustiça, então estou pagando por uma coisa que eu não me lembro. Eu falei, você não está pagando por nada, ninguém veio a esse mundo para pagar nada. Nós viemos numa oportunidade de mudar, uma oportunidade de perceber outras coisas, que, de repente, não deu tempo da gente perceber lá atrás, né, numa vida anterior. Então, a gente vem nessa vida exatamente para ter uma chance de perceber, e não de pagar, muito pelo contrário, porque nós nunca estamos sozinhos. E todos aqueles que Deus... Ontem eu ouvi uma frase bonita na igreja, né?
dizendo que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. E é verdade, não é? O ferro, ele não afia, né? Você passando o ferro vai afiando. E nós, os homens, mulheres, né, como queiram, nós afiamos uns aos outros. Nós, através do homem, Deus se coloca. Mas as pessoas acham que Deus vai descer por algum milagre, uma luz, e vai fazer alguma coisa. Não, ele já está fazendo. Agora, a gente precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, de sentir isso, né? Então, essa lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, as pessoas precisam parar e observar melhor, porque através dessas reencarnações que a gente tem essas oportunidades de se reencontrar, de ajustar algum parafuso que ficou meio solto aqui dentro, né, no nosso sentimento. De repente, a gente não soube trabalhar a vaidade lá atrás, então a gente vem para trabalhar ela aqui, agora. Às vezes a gente é muito violento. Eu fiz uma terapia, até eu comento muito isso, que eu voltei a fazer terapia, né? Porque há muito tempo atrás eu fiz terapia, porque eu era uma pessoa mais agressiva, aquilo bateu, levou, não levo o desaforo para casa, há uns 40 anos atrás era assim, entendeu? Então, eu fui fazer terapia para acalmar esse meu ímpeto, né? E fiz a terapia com uma psicóloga que ela ficava quietinha, ela só dava uns sorrisinhos de um cabecinha de um lado, do outro. Aí chegava um momento, ela falava: acabou seu tempo. Ela não falava nada. Aquilo foi me irritando, que eu falei: vou me desconcentrar com essa mulher aí. Eu vim aqui para tratar minha irritação, né? Minha violência, eu vou ficar violenta com ela daqui a pouco. A mulher não fala nada. Mas hoje eu entendo que existem linhas, né? Que você tem que observar qual é a linha do psicólogo. Então, até isso, a gente precisa buscar, quando a gente não sabe resolver questões na nossa mente, que a doutrina nos ajuda muito, a gente vai buscar uma terapia com um profissional. Eu acho que todos nós precisamos trabalhar nossa mente com mais saúde, né? Quando a gente sente que vai entristecendo sem motivo, a gente acaba abrindo aquelas janelinhas para que os nossos companheiros também se encostem em nós, fiquem falando: ó vida, ó dia, ó azar, né? Então, quando a gente percebe isso, nós que estudamos a doutrina, a gente logo percebe: epa, por que eu estou assim? Né? Vamos mudar esse padrão. E às vezes a gente não tem força para mudar. E daí vira o quê? Uma depressão, uma questão já de remédio. Então, para evitar que isso aconteça, a gente precisa buscar um profissional da área da mente, né? Para que a gente bata o papo com ele, passe tudo para ele. Ele tem as técnicas, ele estudou para isso, né? Nós temos amigos também que a gente pode desabafar, conversar, mas cada um está no seu problema, cada um está pensando no seu problema do dia a dia, nas questões que tem para resolver consigo mesmo. Aí não é a função do amigo. O amigo é para a gente conversar, ele te dá um abraço, mas não descarregar tudo em cima dele, né? E o profissional está ali para isso. Então, o bom é a gente buscar, dentro dessa vida, dessa existência, trabalhar isso, já que a gente não está conseguindo sair de uma tristeza, acabar com o medo, né? Ficar menos violento, mais dócil, não ser tão orgulhoso, né? Que a gente ainda traz muito orgulho, apesar de achar que não traz, mas quando alguém nos diz alguma coisa que nos fere, a gente bota esse orgulho para fora, né? Então, ele diz lá, Miramês, que o desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo. Mas o que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe, ao chegar ao além, o prêmio dos seus esforços e a luz de Deus dar-lhe-á a luz da vida. E é isso.
Que nós não sejamos desleixados, né? Deixa para lá, eu sou assim mesmo, não adianta. Ou então a gente não percebe que moralmente, que às vezes a gente fala em mal, né? Fazer o bem, fazer o mal, não sei o quê. As pessoas pensam que é matar, roubar, enganar. Mas não é só isso, não. Pensar pensar no outro como, olha como é que ele está, olha o procedimento dele, né? Estuda e não melhora nada. Nós temos uma tendência crítica impressionante. E quando nós criticamos o outro, é porque alguma coisa está nos incomodando no outro. E uma dessas questões, ou nós estamos com ciúmes, ou estamos com inveja, mas isso a gente não admite, que isso? Eu com inveja é ruim. Que isso não me pertence há muito tempo. Mas quando a gente faz uma crítica, a gente precisa se analisar por que eu estou fazendo isso. Principalmente na forma de uma crítica de destruir ou de passar adiante uma questão do outro. E às vezes a gente se perde nisso. Mas é preciso muito estudo, muito evangelho para poder a gente tirar isso. Quando vier a coisa na boca, a gente para. Não, não vou falar. Não vou falar sobre isso. E se o outro vier, não dá linha na pipa, porque isso não é bom. Não faz bem nem para mim, nem para o outro que está falando, né? Aí lá no Evangelho, no objetivo da obra, ele diz que para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será o objeto exclusivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa obra ela foi criada exatamente trazendo as passagens de Jesus para que a gente possa refletir, né? Tanto no nosso proceder particular, como no proceder público. As pessoas que têm comprometimento, e a gente vê o tempo todo, né? Pessoas no poder público aí, comprometidas moralmente. Por quê? Porque é muito importante ter, muito importante. E hoje a gente precisa pensar não em ter, mas em ser melhor de alguma forma. Ontem eu voltava com um motorista de Uber e a gente veio conversando, que ele perguntou, a senhora é da igreja? A senhora lê muito a Bíblia? Eu falei, não, eu não sou dessa igreja, não. Aí depois conversa vai, conversa vem, ele virou, a senhora é kardecista? Porque eu comecei a falar do esforço que nós precisamos fazer, e não da emoção do momento apenas, mas que essa emoção toda que a gente passa num retiro espiritual, quando a gente tem esse contato com os ensinamentos de Jesus, com a palavra de Deus, que a gente possa realmente refletir e mudar em muitas situações lá fora, e não só dentro da nossa família. Porque alguns, quando fazem oração apenas para sua família. E nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós temos uma família universal gigantesca. Então vamos orar. Estamos na rua caminhando, oremos por aquele que está andando na calçada, que está indo trabalhar, oremos por aquele que está sentado no cantinho, né? Então, assim a gente vai caminhando e vai aprendendo a olhar o outro de outra forma, com mais amor, com empatia, né? Aquele que se perdeu agredindo alguém, fazendo alguma maldade, ele está mais ignorante do que mal. A gente sabe, é porque ignora isso tudo. Isso tem que ser divulgado mais. Aonde estão os espíritas? Onde nós estamos?
Nós precisamos propagar mais. Não é ir para o meio da praça, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ficar pregando, não, mas é deixar o nosso exemplo, falar com o outro com fraternidade. Não só o nosso filho, nosso neto, nosso irmão, nosso marido, esposa, nada disso, só não. Não basta. Principalmente ali, naquele nosso círculo, né? Mas a gente, às vezes, acha que o outro tem que ver a gente nua e crua, com a nossa agressividade. Não é por aí, porque lá fora é bem pior. Para a gente não fazer o bem dentro da nossa casa, com amor, com tranquilidade, contar até 10, 20, 30 antes de dar uma resposta braba, poxa, cadê? Nós não aprendemos nada. Aí Miramês diz que o justo é exaltado em todos os tempos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e no céu. Ninguém perde por ser trabalhador, justo e caridoso. Esse homem é, pois, o ganhador de sempre. Porém, a criatura que não observa as leis criadas por Deus e zeladas por seus vigilantes, sofre sempre por sua cegueira. Não é? Se nós não queremos sofrer, porque quem traz o sofrimento, na verdade, somos nós mesmos para nós. A forma que a gente tem de olhar o outro, olhar o mundo, né? Porque nós vamos passar daqui para outro lado. E vamos levar isso tudo que nós temos aqui no coração. Nós vamos levar. Como disse lá no início, a gente não vai levar o cheque, não vai levar a conta bancária, nem aqueles cordões de ouro, grossões, com medalhões. Não. A gente vai levar essa alegria com o próximo, o amor, a empatia. E lá no Evangelho, ele diz que toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Quer dizer, a pessoa fica repetindo aquilo, fora da caridade não há salvação, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Mas o que nós estamos fazendo pelo outro, né? Então, poucos, no entanto, a conhecem a fundo e, menos ainda, são os que a compreendem e lhe sabem conduzir as consequências. Então, nós precisamos saber das consequências disso. Quando a gente traz esse carinho pelo outro verdadeiro, uma coisa que vem de dentro, com muita verdade, sai de nós com muita verdade, não importa se o outro acha que a gente é isso, é aquilo, que fulano é fingido, é falsinho, não é nada disso que apresenta. Que triste, né, pensar isso do outro. Na verdade, a gente deve pensar assim, graças a Deus, eu estou feliz de ser assim, mais amorosa, mais fraterna com os meus irmãos, né? Quando a gente faz uma comida para distribuir na rua, o que a gente coloca naquela comida? A gente pede a Deus que esse alimento acalme um pouco o organismo físico daquela pessoa que está sem comer, mas que, de alguma forma, essa energia que eu boto nessa comida possa despertar esse irmão com mais compaixão, né? Naquele momento, ele sinta a compaixão, a fraternidade. Isso vai, gente, isso vai. Assim como o nosso corpo físico também, quando a gente pensa no nosso rim, na nossa bexiga, no nosso intestino, né? No nosso cérebro, no corpo físico, a gente deve enviar para eles bons fluidos, imaginar eles saudáveis. Isso vai, é energia, a gente vive imerso em energias, né? Então, ele nos aconselha, o Miramês, procura leituras de livros decentes. O homem que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem, né? Quando a gente não se esclarece, a gente não sabe nem tudo que a gente está imerso no universo, a gente acha que está ali, não sabe de nada, na verdade. Por quê, né?
Então, Deus nos ajuda por meios diferentes, mas constantes. E Jesus não nos abandona. Usa todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movemos na carne, né? Hoje aqui encarnados. É certo que fazemos o mal, não nos interessando pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus ao chegarmos ao além pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. Que foi o que aconteceu com aqueles grandes, né? Que aconteceu. Eles acabaram se sentindo como se estivesse morrendo outra vez, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e dizer para vocês que esse estudo, como todo estudo, né, que a gente faz, a gente fica tão cheia de alegria, de vontade de passar para o outro aquilo que a gente entendeu e de alimentar o nosso coração de esperança, porque quando você olha para o outro depois de um estudo, o teu olhar é diferente, né? A gente olha e vê o outro como um irmão, como um espírito que está como nós, fazendo um esforço, né? E na hora que você vê uma coisa que não agradou muito, dá um abraço e passa, igual Jesus fez. Ele deixava o ensinamento e passava, ele não voltava para perguntar se o cara aproveitou, né? Então, eu agradeço muito a vocês, de Francisco de Assis, aí, todos os companheiros. Eu gostaria muito de estar presente em vários estudos da casa, porque eu amo vocês todos, eu amo estudar com a Rose, com todos vocês, mas não dá, né? A gente tem os nossos outros compromissos e é muita coisa. E para ficar faltando é melhor. Então, muito obrigada, gente. Que a nossa semana seja uma semana de muita paz, de muita fraternidade, que a gente aprenda e leve para o outro esse amor que agora está aqui dentro de nós, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, pelo seu estudo. Trouxe para a gente bastante reflexão. E estava bem de acordo com o estudo que nós fizemos hoje, né? Do Livro dos Espíritos. Então, realmente, está tudo certinho, certinho mesmo. Muito obrigada, tá? Por você ter aceitado o nosso convite. E deixo aqui novamente para vocês o convite para estarem conosco domingo, a partir das 15h30, no nosso 7º Seminário Espírita com Jesus na Seara, e o nosso tema é reconciliação. Então, esperamos a presença de todos vocês para estarem conosco, que é o que nós consideramos uma festa, né? Poder falar sobre Jesus, sobre esses temas, é uma verdadeira festa, uma bênção, uma grande oportunidade para todos nós. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, pedindo à nossa irmã Márcia, seria possível você fazer a nossa prece de agradecimento? Márcia, liga aí o microfone dela. A Márcia está nos ouvindo? Acho que não, né? Então, eu vou pedir. Aninha, você pode fazer a nossa prece? Vamos então agradecer, né? Agradecemos a Vera Isauro pelo estudo, como você falou, Rose, muita reflexão, que nós possamos guardar dentro do nosso coração e colocar no nosso dia a dia. E assim agradecemos a Deus por esse momento de ensinamento, de paz, e que esses ensinamentos, essas energias que estamos sentindo nesse momento, possa ser levada àqueles que necessitam de paz, de socorro, para aliviar suas dores, seu sofrimento, que eles possam sentir, nesse momento, o lenitivo da paz.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. Que nós possamos guardar dentro de nós, Senhor, essas vibrações amorosas e que possamos ter uma noite de muita paz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga, pela sua prece. Obrigada a todos pela presença. Ó, Ana Nascimento, Ana Brito, Denise, Carmen, Dolores, Carmen Matos, Jorge, Márcia, Eloá, Verinha, ó. Um beijo para todos vocês, tá bom? Até a próxima. Lise Menezes, um beijo para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. É muito bom estar com vocês.